Behaloterra. A Parashá Behaloterra, a terceira do livro Bamidbar, apresenta as instruções que Aharon, o sumo sacerdote, deveria seguir ao acender o candelabro no tabernáculo. Em seguida, descreve a ordem das tribos em sua marcha pelo deserto. O povo reclama da falta de carne e recebe codornizes, mas é castigado pelo desejo desmedido. Mantenha sempre o entusiasmo. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão a lâmpada central do candelabro. Arão assim fez. Sobre as palavras Aharon assim fez, os sábios comentam que a Torá deseja com elas louvar Aharon, afirmando que ele fez exatamente o que Deus disse sem mudar nada. Essa explicação causa certa estranheza. Porventura Aharon modificaria algo de um mandamento divino? Afinal, ele era o homem mais próximo de Moshe Rabbeinu, o porta-voz de Moshe, nosso primeiro sumo sacerdote, e a Torá dedica um versículo para louvá-lo dizendo que ele cumpriu a ordem de Deus e nada mudou? O Rebbe de Kotsk explica que a Torá nos dá aí uma orientação eterna que podemos e devemos aplicar sempre, em todas as gerações. O fato de Aharon ter cumprido o mandamento divino sem alterar nada, de tê-lo feito corretamente conforme lhe foi ordenado, é algo evidente. No entanto, quando afirma que Aharon assim fez, a Torá quer dizer que ele agiu sempre assim, jamais modificou sua conduta. E durante os 39 anos em que acendeu o candelabro, serviu com a mesma devoção, entusiasmo e emoção que sentira na primeira vez. O serviço não o cansou, nem se tornou pesado para ele. A Torá enfatiza que Aharon não relaxou, não passou a exercer sua função de maneira descuidada. Ele realizou a tarefa milhares de vezes como se fosse a primeira. Segundo o Rebbe de Kotsk, é esta lição de vida que a Torá nos transmite nesse versículo. Naturalmente, quando fazemos uma boa ação, uma mitzvah, pela primeira vez, sentimos uma emoção profunda, choramos e agimos com dedicação, devoção e muita alegria, a alegria do início. Porém, com o passar do tempo, essa boa ação se torna rotineira e já não experimentamos a mesma sensação ao praticá-la. É até possível que ela passe a ser um peso em nossas costas. Então, a Torá nos instrui: Aharon assim fez. Ele nada mudou. Aprendam com Aharon, que realizou o mesmo serviço milhares de vezes e ainda assim praticou-o da mesma maneira e com igual sentimento de quando fez pela primeira vez. Desse modo, nossas boas ações serão muito mais valiosas, significativas e efetivas. Os inimigos de Deus. Quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: Levanta-te, ó Deus, e dissipem-se os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. Encontra-se nesta paraxá o conhecido versículo cantado na maioria das sinagogas do mundo quando a arca sagrada é aberta, momentos antes da leitura semanal da Torá. Vayehi bin Soa Haron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veafutzu Oiverra, Veanusu Messanerra, Mipanerra. Com estas palavras, Moshe rogava a Deus que protegesse os judeus de seus inimigos quando partiam para suas jornadas.
Nota-se aí, porém, algo curioso. Moshe descreve os inimigos dos israelitas como inimigos de Deus. Dissipem-se os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. Por que ele não diz os nossos inimigos e os que nos odeiam? Os povos do mundo sabem que nós somos o povo escolhido, os primogênitos de Deus. Assim, quando decidem perseguir e prejudicar os judeus, na verdade, é ao próprio Deus que estão se opondo. Só é possível fazer mal a um judeu quando sua conduta espiritual é insatisfatória. Caso estivesse cumprindo adequadamente seus deveres espirituais, automaticamente ele seria protegido. Se fosse essa a motivação dos nossos adversários, ainda seria em certa medida compreensível. Contudo, Moshe diz a Deus: os antissemitas não estão interessados na correção espiritual dos judeus. Eles têm uma única preocupação: este é o povo de Deus. Por isso querem fazê-lo sofrer, independentemente do seu estado espiritual. Se forem bem-sucedidos nessa perseguição aos judeus, causarão um grande Hilul Hashem, profanação do nome de Deus. Consequentemente, os nossos inimigos são considerados inimigos de Deus. O antissemitismo existe unicamente porque somos o povo escolhido. É isso que leva Moshe a dizer: levanta-te, ó Deus, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Era uma vez feixe de luz. Na cidade de Polotsk, na Bielorrússia, morava um judeu proprietário de uma pequena loja. Chamava-se Israel e era um discípulo do Tzemar Tzedek. Todos os habitantes locais gostavam dele. Um sujeito simples que não sabia estudar, mas muito amável e bondoso. Certa vez Israel viajou a Lubavitch a fim de visitar o Rebbe. Durante uma Farbrengen, reunião racídica, ele conseguiu abrir caminho entre os Hassidim para escutar o discurso. O Tzemar Tzedek dizia: o patriarca Abraham era muito generoso, doava magnanimemente o seu tempo, dinheiro e alma. Neste mundo praticava bondade com todas as pessoas. Deus apreciava essa virtude de Abraham, que excedia em importância a todos os atos dos anjos nos mundos superiores. Por isso Abraham era um grande tzadik. Todo judeu deve aprender de Abraham Avino a praticar como ele a mitzvah de Gemilut, Hassadim, bondade. Israel ouviu atentamente as palavras do Rebbe e refletiu sobre elas. Não gravou o resto do discurso, mas esse trecho imprimiu-se em sua mente. Conforme o costume da época, quando ele voltou a Polotsk, os Hassidim da cidade reuniram-se na sinagoga, colocaram bebida e biscoitos sobre a mesa e pediram-lhe que contasse o que presenciara na visita ao Rebbe. Depois que todos comeram e brindaram com um lehai, o líder levantou-se e disse: Rebbe Israel, por favor, você poderia repetir o Ma'amar, pronunciamento do Rebbe? Israel balançou a cabeça negativamente. Infelizmente, sou um homem simples e não me lembro do Ma'amar inteiro, apenas de algumas palavras que posso repetir. Os Hassidim responderam: é uma pena que você não se recorde de tudo, mas ficaremos contentes com as poucas palavras que puder transmitir-nos. Então Israel se levantou e expôs o que o Tzemar Tzedek falara a respeito de Abraham Avino. No dia seguinte, Israel voltou à loja. Os clientes ficaram felizes em revê-lo e lhe perguntaram sobre a viagem. Algumas horas mais tarde, a loja esvaziou-se. Então Israel teve uma ideia e disse à sua esposa: estou pensando em pedir um empréstimo a Nahman, o dono da loja vizinha. A mulher olhou com espanto e perguntou: empréstimo? Para quê?
temos dinheiro suficiente, não precisamos pedir a ninguém. Um grande sorriso se abriu no rosto de Israel. Alisando a barba, ele disse: Querida esposa, sei que não necessitamos desse dinheiro, porém, aprendi com o Reb que é um grande mérito praticar a bondade, e quero dar a meu amigo a oportunidade de realizar essa mitzvah tão importante. A mulher, percebendo que o marido estava bem intencionado, concordou com o pedido do empréstimo. Israel entrou na loja de Nahman e disse: Reb Nahman, vim lhe pedir um favor. Seja bondoso comigo e empreste-me uns 300 rublos. Imediatamente Nahman foi à caixa, tirou a quantia solicitada e entregou-a a Israel. No outro dia, Israel voltou à loja de Nahman e devolveu-lhe o dinheiro, dizendo: Muito obrigado pelo empréstimo, você fez uma grande mitzvah. Na tarde seguinte, exatamente na mesma hora, Israel retornou para fazer um novo pedido. Reb Nahman, preciso de mais um favor. Empreste-me 5 rublos. Sem hesitar, Nahman deu o dinheiro ao amigo. Então Israel passou a visitar a loja do vizinho diariamente. Num dia tomava o empréstimo e no outro o devolvia. Algum tempo depois, sem entender o que estava acontecendo, Nahman decidiu pedir ao amigo que explicasse seu estranho comportamento. Quando Israel entrou em sua loja para devolver o empréstimo do dia anterior, ele disse: Reb Israel, não compreendo. Por que motivo dia sim, dia não, você vem tomar um empréstimo de que não precisa? Israel sorriu e contou ao amigo o que escutara do Tzemach Tzedek sobre Avraham Avinu. Desse modo, tudo se esclareceu e Nahman começou a agir da mesma maneira com Yosef, o sapateiro. Pedia-lhe dinheiro emprestado e no dia seguinte o devolvia. Assim, os três, muito satisfeitos, emprestavam um ao outro, praticando atos de bondade conforme a orientação do Tzemach Tzedek. 2 anos depois, Israel foi novamente visitar o Reb. A viagem foi longa e cansativa. Ele chegou exausto a Lubavitch, porém, antes mesmo de ir à hospedaria, dirigiu-se à casa de estudos para recitar alguns salmos. Então o Hassid entrou, bateu com força na mesa e anunciou: O Reb está chegando. Houve grande alvoroço. Os Hassidim que estavam estudando ou rezando se levantaram admirados e olharam para a porta. Por que o Reb viria ao Beit Midrash tão repentinamente? Perguntavam-se, mas ninguém tinha resposta. O Reb entrou e, apontando para Israel, perguntou a um gabai, secretário, que ali estava: Quem é este homem? Ele respondeu: Não sei, é um simples Hassid, ninguém famoso. Em seguida, o Tzemach Tzedek indagou ao gabai Haiber, que se encontrava ao seu lado: Você conhece esse Hassid? É Israel, um lojista da cidade de Polotsk, informou o gabai. Diga-lhe que venha ao meu escritório, ordenou o Reb e retirou-se. Assustado com o convite inesperado, Israel foi ao encontro do Tzemach Tzedek. Tentava imaginar o que fizera de errado, mas nada achou. Com tais pensamentos ainda na mente, ele viu-se diante do Reb. O Tzemach Tzedek, que estava sentado e vestira o straimel e roupas de Shabat, perguntou-lhe: Reb Israel, qual é o seu trabalho? Tenho uma loja de alimentos. E como você organiza o seu dia? Acordo às 5 horas, recito salmos, preparo lenha para aquecer o fogão, tomo um copo de chá e vou à sinagoga para rezar Shaharit. E o que faz após a oração? Continuou o Reb. Estudo um capítulo na Mishnah, volto para casa para tomar o café da manhã e depois vou à feira. Na hora de Minhá, retorno à sinagoga, rezo, estudo o livro Ein Yaakov, faço a oração de Arvit e vou para casa. Você dá tzedakah, caridade? Israel desculpou-se dizendo: Não, Reb, não dou tzedakah. Sou uma pessoa humilde, não tenho condições.
O Tzemach Tzedek prosseguiu, querendo saber mais e mais da vida do Hassid. Então Israel se lembrou dos empréstimos mútuos que instituíra com os amigos Nahman e Yusef e contou tudo ao Rebbe. O Rebbe sorriu e lhe deu muitas bênçãos. Shmuel, o futuro Rebbe Maharash, filho mais novo do Tzemach Tzedek, assistia a tudo e estava muito surpreso. Quando Israel saiu do escritório, Shmuel perguntou: Papai, o que há de especial nesse Hassid? Por que você se interessou tanto pela vida dele? O Tzemach Tzedek respondeu: Acima de sua cabeça, eu vi um feixe de luz. Por isso quis saber qual era o mérito desse Hassid. Quando ele me falou da mitzvah de Gemilut Hassadim, bondade, que pratica diariamente, compreendi a razão daquela luz.